Do mesmo jeito que eu comecei a me conectar com alguns clientes, eu comecei a entrar no mundo deles também. Então eu me perdi nesse mundo junto com eles. Então era 11 horas da noite, eu tava na festa com os MCs. Passei um pouco dos limites em questão disso. E foi aí quando eu perdi o cargo de gerência. Estamos aqui pela primeira vez entrevistando o Juan, é o gerente de operações do TK, é o cérebro da TK Imports. E ele gentilmente nos recebeu. Nós já batemos um papo aqui rapidinho com o TK também, tá aqui na loja. A gente veio mais uma vez aqui na TK Imports, que é uma casa para mim, eu me sinto muito bem aqui. Me animei quando eu passei por aquela porta ali, que eu olhei para aqueles carros bonitos que vocês têm aqui. Dá até vontade de comprar um outro. Dá vontade de fazer uma conta nova. Vocês vão conhecer a história desse cara que para mim é um vencedor, é uma história de mudança, uma história de transformação, é uma história de resiliência e o Juan vai contar pra gente um pouquinho. Juan, obrigado. Muito obrigado Obrigado pela oportunidade. Muito feliz que você venha nos visitar novamente, não agora como cliente, né, mas como amigo, né? É assim que eu quero que vocês me vejam como amigo, porque cliente eu já sou, independentemente de qualquer coisa. Sim. Né? A gente namora com carro. Carro, quem ama carro de qualquer jeito. Né? Uma coisa que você é de criança, né? Ontem eu tava com o Juninho lá da Casa das Combis. Juninho. E eu tava namorando. Gente finíssima. Maravilhosa, meu Deus. E eu tava namorando com as combinhas dele lá, né? Tem uma de 220 mil reais agora. Uma, né? Tá, vai trazer pra tu vender, do jeito que tu vendeu a outra. Ah, igual o menino do Scooby-Doo, ele não queria vender, mas eu falei, não, vamos vender. Eu tava conversando com ele sobre isso. Mas vamos lá. Meu querido Juan, como que você começou nesse mercado de automóveis? Sei que você já tem muito tempo com o TK. Eu fiz 15 anos, dia 21 de abril. Tá. Fiz 15 anos com ele. Então, assim, realmente é uma vida, né? Depois da minha adolescência, eu passei toda a minha vida de adulto, pode sim se dizer, aqui com o Thiago. Então, como eu comecei? Eu trabalhava numa gráfica, muitos anos atrás. E eu tava meio infeliz na gráfica, eu era novo, mas eu tava meio infeliz lá, que eu queria algo que tivesse perspectiva de vida de mudança, de crescimento, alguma coisa. E o meu primo, a gente morava numa casa todo mundo junto, era 15 pessoas morando na mesma casa, e meu primo fez advocacia. E ele conheceu, na faculdade, o Thiago. Então lá ele pegou uma amizade com o Thiago, então eles ficaram melhores amigos, né, nessa fase de faculdade, e eu comentei com o meu primo que eu estava infeliz, que eu queria sair, que eu queria um outro lugar, que eu queria ganhar mais dinheiro, né? E aí ele falou assim, pô, meu amigo tem uma loja de carros. Isso há 15 anos atrás. Tem uma loja de carros, é pequenininha e tal, mas se você for sair da gráfica, você vai lá para lavar carro. Você vai querer para lavar carro? Aí eu falei, não, eu vou, mas lá tem como depois eu crescer, se eu trabalhar dirigindo? Não, tem como você crescer. Eu falei, não, tá bom, pode falar que eu... Liga para ele aí e fala que eu vou. Aí ligou pro Thiago, a gente marcou uma reunião na sexta-feira. Aí na sexta-feira eu fui lá, fiz a entrevista com ele, o Thiago, não, tudo bem, você pode começar na segunda-feira. Só que eu não pude começar na segunda-feira, que era começo do mês, e eu tinha muito trabalho para poder entregar na gráfica, eu não queria deixar eles na mão também. Então eu fiz todo o meu período que eu precisava entregar um projeto, que a gente fazia envelope pro Santander, pro diretor-geral. Então eu tinha uma demanda grande e eu não podia deixar eles na mão, né? Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha 18, 19. Era jovenzinho, né? Começando a vida, era né? bem jovem, a gente acabou de terminar o colégio e tal. E aí eu terminei esse projeto que precisava, o meu ex-patrão ficou meio chateado, né, que eu ia sair, mas eu decidido fui trabalhar com o Thiago. E quando eu entrei lá, realmente era lavador de carro, eu não sabia nada da vida também. E assim, nesse mundo das vendas, realmente é um outro mundo. Todo dia você está tendo contato com novas pessoas, com novas ideias, com alguns problemas que você não tinha. Assim, eu sempre falo que o vendedor é aquele cara que precisa resolver problemas o mais rápido possível. Até na solução, ele está sempre ali precisando resolver problemas. Então, assim, você desenvolve muito nas vendas. Sim. Por isso que eu falo para todo mundo que se você não gosta de conversar, uma que você não deveria estar nas vendas. É verdade. É verdade. Porque, assim, quem está nas vendas, a pessoa tem que... Pode até não gostar de conversar, mas tem que conversar, tem que estar ali todos os dias. Então, e eu era uma pessoa... Até hoje eu sou meio tímido, sou meio retraído. Mas eu sei lidar com as pessoas hoje. Porque o Thiago me ensinou em tudo na parte de vendas, de tratar as pessoas, do que precisa ser falado, em qual momento. Então, eu brinco muito que minha esposa, ela fala pra mim que eu sou meio manipulador.
Por causa de tantos Mas anos todo mundo- com mas vendas. eu acho que mas todos assim, são- não pelo lado ruim, Não, mas pelo claro, lado que, sim, assim, sim. eu falo o que ela quer escutar e ela assim, eu sei que você tá fazendo isso, porque você é um bom vendedor. Mas eu acho que isso é uma característica de quem vende, né? Uhum. A minha esposa, a Deni, deve pensar a mesma coisa. A Deni diz assim, você vende qualquer coisa que você entregar, você vende. Uhum. Rapidinho, só pra tu entender. Eu trabalhava com vendas desde quando eu me entendo por gente. Eu vendi uma das coisas mais difíceis de vender na Terra, eu vendi plano de saúde. Imagino, deve Cara, ser difícil. terrível. E eu bati todas as metas de todas as empresas que eu trabalhei na minha vida com plano de saúde. Eu bati todas as metas. É porque é difícil convencer a pessoa a ter um plano de saúde. Ela sabe que ela tem que Ela ter, sabe, mas é mas caro. ela não quer colocar Não. aquele dinheiro porque assim, não vou ficar doente Mas agora, é não vou ficar caro, doente exato. depois. Ela acha que aquilo é um dinheiro que ela vai jogar fora, É isso. né? Depois eu fui vender Você moto. tem pra não usar, né? Exato. Você tem pra Se não ninguém quer usar. É isso. Eu fui vender moto numa concessionária em Fortaleza. Primeiro mês eu bati a meta da moto, da loja. Legal. Eu vendi mais do que todos os vendedores de salão da loja. Eu era o cara que eu vendia por telemarketing. Uhum. Me deram uma vaga assim, vai lá, vê se dá certo. Eu vendi mais do que todos os vendedores do salão que recebiam os Legal. clientes embaixo. Tanto é que os caras me chamaram, aí depois desse mês, o destaque foi tão grande que um cliente me contratou para ser coordenador comercial da empresa dele. E eu disse, cara, eu acabei de começar a vender moto. Você já vai me tirar daqui? Você já vai me tirar daqui, mas a proposta era muito boa. Uhum, sim. Aí eu fui. 3 meses depois começou a pandemia. Fechou a empresa. Nossa. Aí você olha como é a vida. Você sabe mais ou menos como é, né? Fechou a empresa e eu fiquei sem trabalho. Eu disse, caraca, o que eu vou fazer? Meu último emprego de carteira assinada foi esse. Eu fui contratado por uma locadora de veículos em Fortaleza. Uhum. Isso ali no comecinho da pandemia, 2019, 2020 por ali. É 2020, né? Em março de 2020 começou a pandemia, não é isso? Foi ali. E aí eu comecei a alugar carro. A loja tinha 23 carros alugados, mas ela tinha um estoque de 250 carros para alugar. Uhum. E aí o dono da empresa, na pandemia, ficou preocupado e ele ofereceu um bônus para a galera. Ó, quem alugar, cada carro que você alugar, eu te dou um bônus. E eu, como vendedor, comecei a fazer conta na cabeça, né? Isso quer dizer que se eu alugar 10, eu ganho tanto. Se eu alugar 20, eu ganho tanto. Se eu alugar 30, eu ganho tanto. Cara, eu fui para cima. Peguei telefone, comecei a ligar para todo mundo e fui para cima da agenda e peguei os leads que a empresa tinha e fui para cima, pesado. Aluguei todos os carros. O coordenador comercial da época foi substituído por mim. 8 meses depois, o dono tirou o cara e me botou. Não queria que ele tivesse saído, mas aconteceu isso. Mas aí foi fruto do meu trabalho, né? Então aconteceu isso e eu fiquei lá até resolver criar o canal. E aí eu saí de lá, né, com muita dor no coração, porque eu gostava do trabalho. Uhum. Saí de lá para criar o canal porque eu queria mudar. A história que eu tava te falando, né? O motor precisa estar rodando ali. Não pode, se você Não sentir pode parar. que parar um pouco na vida... Não pode parar. Você começa a ficar deprimido. Cara, ruim isso. a tua história é parecida até nisso com o TK, né? O TK era lavador de carro também, você entrou para ser lavador de carro. A gente, assim, a primeira leva que eu falo assim, a primeira metade da história da Tecar, a gente sempre contratou pessoas para começar de baixo pra gente ir treinando. Só que chegou um certo momento que a loja estava tão grande que a gente começou a fazer um mix eu preciso de profissionais já prontos Claro. para atender essa galera que tá chegando, esses novos clientes, Claro. essa nova demanda que tá sendo, que a gente criou, e aí mesmo assim a gente continua contratando o pessoal para treinar, para subir. Hoje tá difícil contratar, tá muito difícil, assim, até pessoas formadas tá bem difícil de contratar, não é todo mundo que quer trabalhar, na verdade. E nessa parte principalmente de vendas, né, é um alto e baixo, tremendo. Esse mês você está muito bem, outro mês você está muito mal. Você tem que ter muita força, né, cara? Muita resiliência. Muita resiliência. Muita Demais. resiliência. Aí quando eu entrei na loja, mas o Thiago ele viu que eu era uma pessoa não muito comunicativa, mas eu era uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta de conversar. E assim, eu conversava sobre qualquer assunto, mesmo eu sendo tão novo. E ali ele me viu e falou assim, porra, vou tirar uma oportunidade de vendedor. E na época era o Luciano e tinha um outro vendedor que eu esqueci o nome dele. Eram 2 vendedores na época. Lá na loja antiga. Na loja antiga, lá embaixo. Eu acompanhei a história lá da Na loja. Conselheiro Carrão. Aí um desses vendedores, ele acabou saindo, que ele foi fazer uma outra coisa com uma outra empresa e o Thiago precisava de um vendedor. Aí ele me deu a oportunidade, com 6 meses eu já virei vendedor.
Isso, coisa que a gente ia virar em 2 anos, 1 ano e meio lá. Então você tava lá no dia do assalto? No dia do assalto tava eu e o Luciano. Sábado de manhã, eram umas 9 E a horas mãe da manhã, dele? E a dona Sônia. O Thiago, ele nem foi, eu liguei pra ele depois do que aconteceu. Eu tava lá quando eu... TK já era folgado naquela época, já não trabalhava de sábado. Ele trabalhava, mas chegava só às 11 horas. Ele só chegava às 11. Mas naquele dia do assalto, eu até brinco com o Thiago. Eu Thiago, você não foi assaltado, eu fui assaltado, entendeu? O cara deu com a arma na minha cabeça, não na sua. Mas aconteceu, foi muito ruim a experiência, mas muito bom que foi dali que a gente decidiu vir pra cá. Então, lá a gente ficou alguns anos vendendo, ele tinha uma sociedade, ele acabou se desfazendo. E acabou acontecendo o assalto e a gente acabou vindo pra cá. E quando veio pra cá foi quando eu já falava pro Thiago questão de Facebook, comecinho do Instagram, mas o Facebook era o Orkut e Facebook. Tava sendo na época. Não na época do assalto, um pouco antes. Eu já falava pro Thiago, pô, Thiago, a gente precisa ir pras redes sociais, a gente precisa ir pras redes sociais. O YouTube, eu fiquei anos na cabeça dele e falei, pô, Thiago, vamos pro YouTube. E do Instagram foi quando ele veio pra cá, quando eu vendi um carro. Eu tenho um cliente aqui em cima que ele trabalha com móveis. Isso já de vendas aqui dentro nessa Tecar, né? Aí eu vendi um carro para um cliente que ele é dono de uma loja de móveis planejados. E ele me ligou e falou assim, pô, Juan, eu tô com um amigo meu que ele quer comprar uma Porsche Panamera. E ele é jogador de futebol. Ele quer comprar uma Porsche Panamera e ele quer comprar... Eu indiquei vocês, ele falou que aceita comprar ainda na loja, que está sendo transferido para São Paulo agora. Aí eu falei, não, tudo bem, me fala quem que é o jogador. Ele falou, não vou falar quem é o jogador, mas me arruma a Panamera que eu faço ele comprar aí. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu fiquei a semana inteira tentando arrumar um carro novo e dentro do preço que ele queria pagar, arrumei o carro. Eu lembro que eu tava lá no... Eu esqueci o nome do lugar, Depois eu vou lembrar o nome do lugar onde eu tava almoçando com a minha esposa, arrumei o carro e liguei pro meu amigo. Arrumei a Panamera 2012 com 30 mil quilômetros, isso uns anos atrás. O carro era muito novo. Aí ele falou, não, tá bom, pode marcar aí que segunda-feira, 10 horas da manhã, ele tá aí pra buscar o carro. Eu falei, tá bom, mas agora me fala quem que é o jogador, pra eu pelo menos receber ele. Ele falou, não, tudo bem, é o Jô do Corinthians. Eita. Ele tava vindo pro Corinthians na época, em 2017, alguma coisa assim. E aí eu arrumei o carro, coloquei o carro aqui dentro da loja, subi todo feliz aqui, né? Era um carro mais caro que a gente ia vender, eu já tava pensando na comissão e tudo. Aí eu subi, o Thiago tava aqui nessa sala, era a sala dele aqui, antigamente. Aí eu falei assim, Thiago, o Jô tá vindo aí. Ele falou, que Jô? Podia ser um apresentador. Eu, não, o Jô do Corinthians, ele veio pro Corinthians agora. E o Thiago é corintiano, né? Corintiano. Ele falou, ele tá vindo aí, ele vai comprar a Porsche Panamera. Ele falou, você tá brincando. Tá zoando. Não, tô falando sério. Tá zoando, tá de Não, resenha. você tá zoando. Você tá zoando. Thiago, tô falando sério. Ele tá vindo aí, eu já arrumei o carro, já tô colocando aqui dentro, assim que ele chegar a gente desce lá. Eu falei, Thiago, mas vamos fazer o seguinte, quando ele descer, grava um vídeo. Top. Grava um vídeo mostrando que vende o carro pra ele. Aí o Thiago, mas eu vou falar o quê? O que eu vou falar pra ele? Top. Eu falei assim, não importa o que você vai falar, mas a gente precisa mostrar que alguém famoso tá comprando o carro aqui, porque vai que algum outro jogador quer comprar. Ele, não, tá bom. Aí entrou o Jô, aí eu lembro que a gente tava sentado aqui, ele olhou o carro era impecável. Ele falou, não, tudo bem, qual que é o valor que eu vou ficar com o carro? Já posso levar hoje? Aí a gente sentou aqui na mesa, o Thiago pegou o celular dele, depois a gente vai procurar esse vídeo, eu te mando pra você ver esse vídeo. E o Thiago tremendo, né? Tô aqui com... Fala, galera, eu tô aqui com o Jô, do Corinthians, tá comprando um carro aqui com a gente. Assim, o vídeo foi... Hoje a gente vê, é bem amador, mas foi o começo de tudo lá em 2017, que o Thiago fez, e logo em seguida começou a vir outros jogadores, começou a vir os cantores, os MCs, e isso é uma parte da história, né? Criar uma treta aqui, sem querer, vou criar uma treta. Então, quem criou o Thiago TK no digital foi o Juan. Eu tenho grande participação, mas tem vídeo da gente falando isso. Tem. Cadê o Bruno? O Bruno é aquele cara que ele chegou... Não, o Bruno faz um trabalho maravilhoso. Chegou faz 5 anos pra cá, né? 4, 5 anos. Sim. Mas o trabalho que o Bruno fez, assim, ele tirou a gente de um... Claro, a gente já era conhecido, a TK já era muito conhecida, mas ele ajudou a elevar um outro patamar que, assim... E o que o Bruno fez... Sem o Bruno não teria como. Eu acho que uma das melhores coisas que o Bruno fez pra TK de um modo geral, principalmente pro Thiago, né? Pro Thiago, foi ter reposicionado ele como um empresário num nicho que tá valorizando pessoas independentemente de quem sejam. Aquela história assim de afastar um pouco ele
daquele nicho que ele tava e tal. Foi muito importante isso. Foi. Isso aí foi muito importante. Não, o Bruno, a É chegada uma das dele, coisas que eu vejo no trabalho dele. ele foi uma das grandes influências também de eu ter virado gerente, e que ele me apoiou, assim, a decisão que eu tomei de ter falado pro Thiago, isso daí partiu de mim, que eu iria trabalhar como vendedor e como gerente durante 1 ano, sem receber nada, para ele ver o meu trabalho como gerente. Porque eu já tinha tentado uma vez e não tinha dado certo. Uma por falta de experiência, uma por causa de conta de idade também. Mas aí na segunda vez eu falei, não posso errar. E Na primeira vez, foi na TK? Foi aqui na TK. Eu, logo em seguida, quando começou a vir os influencers, os jogadores, os cantores, o que eu fazia? Isso daí, olha como eu era um vendedor mais esperto. Começou a vir os cantores, o MC, o primeiro MC que veio foi o MC Lan. E eu já tinha entendido que se um jogador veio e começou a vir outros jogadores, dos funkeiros era a mesma coisa. De um cantor vai começar a vir outros cantores. Só que eu não era muito desse mundo do funk. Só que tinha o Jonathan, o que tá aqui com a gente, tá há 10 anos com a gente. E ele conhecia muito esse mundo dos funkeiros. Aí eu chegava no Jonathan e todo mundo que encostava um carro na porta da loja e eu via que tava vestido meio diferente, com boné, com correntona, eu corria no Jonathan e falava assim, ô Jonathan, olha aquela pessoa que tá entrando aqui dentro da loja, quem que é aquele cara? Aí ele olhava e ele falou, porra, aquele lá é o MC tal. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu subia pro Thiago e falei assim, ô Thiago, sabe quem tá chegando aí? Vai lá. O MC tal. Aí o Thiago falou, você conhece? Eu falei, eu conheço. Eu nunca vi. Aí eu descia, aí por que eu entendia? Porque se ele comprar, a venda vai ser minha. Claro. Aí e várias vezes também. Uma vez o Jonathan não estava, aí parou um carro, desceu 3 pessoas. Aí eu olhei e falei, nossa, eu não sei quem que é. Eu tentando saber. Mas vamos. Aí eu falei, mas eu acho que é cantor, certeza. Vamos. Aí como que eu cheguei pra ele, eu falei assim, tudo bem, meu nome é Juan, como que é o seu nome? Aí ele, meu nome é Yuri. Aí eu falei, pô, beleza, Yuri. Aí eu tenho a escadinha aqui que a gente subiu agora. Sim. No meio da escada, antes do Thiago ver, que eu parei, Sim. né? Ele viu que eu cumprimentei. Aí eu coloquei no Google assim, ó, cantor Yuri. Aí nada. Aí eu falei, MC Yuri. Aí apareceu, MC Yuri Martins. No meio da escada. Eu subi e falei assim, Thiago, Yuri Martins tá aí. Você conhece? Eu conheço. Mas você foi ligeiro. Mas eu fiz isso com pelo menos uns 7 MCs que veio aí na época, eu não conhecia. Mas depois eu fui conhecendo todos. Mas o começo foi que eu conhecia todos. Foi aí que eu virei gerente a primeira vez, porque eu me destaquei muito. Cara, ó, o que você tá falando, pessoal, o que o Juan tá falando aí é uma coisa que na minha vida eu sempre fiz. Por exemplo, eu acabei de conversar com o Thiago, eu falei pra ele que eu quero entrar no ramo de perfume, né? Até pessoal da The King of Parfum, olha a minha mensagem aí. Mandei mensagem pra eles, eu quero trabalhar com eles, né? Quero divulgar os produtos da The King. Né? Tá aí registrado no vídeo também. E aí, uma das coisas que eu sempre fiz foi, eu preciso conhecer o produto que eu tô vendendo. Exato. E quem é o cliente do produto que eu tô querendo vender. Exato. Porque se eu não conheço, tem muita gente que tá no mercado, quer vender alguma coisa, mas não sabe o produto que tem. Isso. E nem conhece o perfil do cliente que ele quer ter. A TK hoje é uma loja que ela atende todo mundo. Sim. Mas não é o todo mundo de qualquer jeito, porque isso é importante também, né? E uma das coisas que eu vejo bastante o TK falando é a questão do compliance de vocês. Né? Hoje vocês têm um compliance. Sim. Quando eu comprei aqui, com certeza eu passei por esse compliance. Sim. Né? É feito com todo mundo passa pelo compliance, então assim, o fato de você ser um cliente TK hoje já mostra que você é um bom cliente, é uma pessoa que está no mercado que tem uma vida ali direitinha, sossegada. Hoje, só pra te falar assim, hoje está de praxe, a maioria das lojas já fazem. Isso daí já as grandes lojas já fazem compliance, não é só a TK, né? Assim, todas que é o certo, né, cara? É o certo. Então, acho que o que você fez é uma coisa que eu vejo uma falha muito grande em muitos vendedores e muita gente que atende pessoas, é não conhecer o perfil do cliente, pelo menos o nome do cliente. Isso. Cara, eu, assim, parabéns. Pessoal, pega essa dica aí do Juan, isso aí vale dinheiro, tá? Isso aqui, essa consultoria do Juan, mas é verdade. Pô, você foi muito rápido. Tu já pensou se tu só pra apresentar o cara pro TK e dar o vacilo de... Como é teu nome mesmo? Não. Isso mostra que você, muitas vezes, não deu a devida importância pro cliente, né? Sim. E as pessoas percebem isso, Juan. Sim. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o nosso papo. Qual foi o momento mais difícil da sua vida aqui, como vendedor, gerente, e qual foi o momento mais feliz da tua vida?
dois momentos que marcaram muito minha vida aqui, vou falar de mais infeliz, né, mais triste, foi que do mesmo jeito que eu comecei a me conectar com alguns clientes, eu comecei a entrar no mundo deles também, de jogador, dos cantores, e só que assim, a vida deles, comparada a alguém que querendo não era um CLT da vida, eles são artistas. Então eu me perdi nesse mundo junto com eles. Então era 11 horas da noite, eu tava na festa com os MCs. Tudo bem, tava prospectando, hoje pode ser o nome, prospectar, pô, eu tava fazendo clientes ali, eu tava fazendo o networking, né, que a gente fala. Mas eu passei um pouco dos limites em questão disso. Então, assim, chegava atrasado, aí final de semana, não tinha final de semana. Não rendia como deveria. Não rendia como deveria. Então foi aí que eu passei de gerente, mas eu também vendia bastante, mas eu comecei a cair minha produção em questão de ser uma pessoa mais responsável. E foi aí quando eu perdi o cargo de gerência. Porque o Thiago viu que eu tava saindo um pouco da linha. Isso daí foi há muitos anos atrás. Tô aqui há 15, aqui 7. Pode colocar aí uns 7 anos atrás, uns 6 anos atrás que aconteceu isso. Aí eu perdi o cargo de gerência, aí eu vi que eu falei, pô, eu preciso voltar ao normal. Que eu já assim, tudo bem, eu trazia muito dinheiro pra dentro da loja. Mas eu, Juan, não estava mais rendendo o que deveria render. E você tava se sabotando, né, cara? Tava me sabotando. E muitas vezes a gente faz isso, né? Não, eu fiz muito. Assim, o que eu penso também, pô, eu era um jovem com dinheiro, solteiro, e amigo de jogador de futebol e MC. Então, assim, realmente a vida da noite, você se perde, não tem jeito. Só que, assim, acho que esse foi o momento mais triste, e o momento mais feliz foi quando eu acordei e falei, pô, eu quero voltar ao que eu era. Aí se passaram aí 1 ano e meio, foi quando eu cheguei no Thiago, falei, Thiago, eu quero uma oportunidade de novo de gerente, só que agora eu quero fazer do jeito correto. Você foi corajoso. Porque até da primeira vez quando eu fui gerente, a gente fez o gerente, tipo, vira gerente aí. Mas como que faz um gerente? A gente também não sabia, nem o Thiago sabia. Você foi muito corajoso. Aí na segunda vez eu falei assim, Thiago, eu quero ser gerente. Ele falou, não, Juan, mas eu não quero tal, que aconteça, eu não confio mais tanto assim e tal. Eu falei, Thiago, vamos fazer o seguinte, eu sou vendedor, quero virar gerente, só que o gerente que eu virar, eu vou exercer o cargo de gerente junto de vendedor durante 1 ano e você não precisa me pagar como gerente. E eu continuo vendendo. Eu vou fazer os 2 cargos e depois de 1 ano a gente conversa, pode ser? Eu falei, não, tudo bem. Então aí eu fiquei 1 ano vendendo o carro e ainda de gerente. Isso refazendo a história. Refazendo a minha história junto com ele. Nesse ano eu fui o que mais vendi o ano inteiro, mesmo sendo gerente. Desafio. E eu fui o melhor gerente que não existia, que eu não poderia imaginar. É por isso que eu digo que você foi muito corajoso. Você foi corajoso porque você já tinha o nãozão ali grandão. Ah, já tinha. O meu X já tava marcado. Não, e o pior que... Meu score tava baixo. A descrença já tava ali, né, cara? É isso. A descrença já tava ali. Então, você já tava... aquela coisa que diferencia o vencedor do cara que não vai chegar. Porque tu já tinha o não, tu já tinha uma história que não era legal... que não foi um período que manchou muito. Que não rendeu. Que não rendeu. E aí ele tinha todos os motivos pra dizer não. Inclusive até pra lhe demitir, talvez. Tinha. Na cabeça exato, dele. Não, exato. Ele teve todos os motivos pô, cara, você não é mais aquela pessoa. Entra duas coisas aí que eu acho que são importantes colocar. É que, primeiro, o TK não abriu mão de você, porque ele enxergou em você aquilo que de fato você é. Porque você é um vencedor, você é um cara diferenciado. A gente sabe, a gente vê isso. Ó, eu tô a milhares de quilômetros de você na minha casa e todo dia eu assisto a TK e eu acompanho vocês no Instagram e no YouTube. Legal. Todo dia. Né? Eu já até brinco. Eu até falo pra ela, né? Eu digo, esses caras eu tenho eles como meus irmãos sem ser meus irmãos. Porque eu vejo vocês todo dia. E ainda mais vendo na televisão grande, você não tá vendo mais no celular, você não, no YouTube, agora você tá vendo na televisão de casa. No quarto, deitado na minha cama, eu fico deitado lá vendo vocês todo dia, de boa. E eu torço pelo teu sucesso, eu torço pelo sucesso dos vendedores. Tanto é que eu fiquei triste quando o Faísca saiu daqui. Sim, falei pra ele. Fiquei triste. Mas eu entendi a situação dele, sim, né? Ali é questão de família. Distância e tal. E eu falei pra ele, eu digo, Faísca, cara, eu não queria que você saísse do TK. Porque o TK pra você, pra equipe inteira, hoje é o melhor lugar, talvez, do Brasil pra se trabalhar. Todo mundo queria essa oportunidade. Porque, o que eu vejo, Juan? O que eu vejo? Eu vejo uma janela que Deus abriu para vocês e que essa janela virou uma avenida. Ontem eu tava falando isso pro Juninho. Eu digo, o Juan vai voar. Ele não tem nem noção.
Obrigado. Depois você corta aí que eu até me emociono. Tu não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida. Pode ter certeza disso. Não tem nem o que falar. Tem Ele não, já faz muita coisa. Mas é Walter, sério. de verdade. Eu vejo Muito mais coisas do que eu poderia imaginar, do que eu mereço. Eu vejo muita verdade em vocês. Eu vejo isso no TK. Primeira vez que eu me relacionei contigo foi quando os pneus da minha BMW deram problema. Foi isso mesmo. E eu, na hora, eu fiquei assustado. Eu digo, meu Deus, será que eu comprei um carro lá do outro lado do país? Gastei uma grana para levar meu carro de cegonha. Né? O carro chegou lá com uns probleminhas. Eu nunca falei isso para você. Mas chegou com uns probleminhas lá da cegonha, né? E aí eu entrei em contato contigo e naquela hora eu tava numa temperatura e tu me abaixou a temperatura ali. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, lá no meu Instagram. E o Juan, rapidinho, ele disse assim, vê só o preço dos pneus que a gente vai pagar. E assim vocês fizeram. E aquilo ali, cara, me quebrou completamente como cliente. Eu fui na loja da Porsche em Fortaleza ver um carro que, financeiramente falando, é muito melhor para mim comprar lá, porque ele é mais barato, ela tá mais nova, baixa quilometragem, e eu não preciso gastar com transporte, com frete, com nada. Mas mesmo assim eu faço questão de vir aqui, porque eu sinto um carinho por vocês diferente. E eu vejo verdade em você, eu vejo verdade no TK, eu vejo verdade na equipe. Eu vejo verdade quando vocês estão zoando com os próprios produtos de vocês. Que às vezes vocês fazem... eu fico olhando assim, eu disse, meu Deus, esse povo é doido. Mas só um pouco, só um pouco. Eu digo, esse pessoal é doido. Porque eu vejo, por exemplo, o Versace, ele fala umas coisas que é muito legal para quem está querendo comprar. O Versace fala umas verdades assim, o próprio Thiago fala umas coisas... gente, 600 mil, eu não sei se eu pagaria, eu não pago. Mas tá aqui, ó, e tal, e tal. Isso aí eu acho que é onde tem a virada de chave de vocês. A gente quer vender, mas não a qualquer custo. Não enganando, falando assim, não, isso aqui é um ótimo... Se for um bom produto, mas eu não compraria. Pode ser difícil depois da revenda. A gente tem que deixar bem claro isso pro Mas cliente. lógico. E assim, a partir do momento que quando ele comprar e ele vê que depois é difícil de vender, ele não se sente enganado pela loja onde ele comprou. Eu não quero vender a qualquer custo para ele. Eu quero que depois ele compre vários outros carros com a gente, que faça amizade, que mesmo que se não comprar, que pelo menos ele lembre da gente com carinho e fale, pô, realmente foi legal lá o atendimento. E Juan, teus desafios agora pra frente, você virou palestrante, você... Forçado, Não, viu? forçado nada. Forçado que eu digo assim, porque assim, nunca planejei, né? A primeira vez que eu subi no palco... Mas foi maravilhoso. Eu não assisti tudo, mas o que eu assisti, nervoso, Walter, nossa, eu adorei, cara, de verdade. Eram 9 horas da manhã e lá o espaço, né, é fechado. E assim, como é tudo, não tem janela, é tudo escuro. Sim. E 9 horas da manhã o Thiago tá me apresentando, o Juan vai entrar aí e tal, não sei o que lá, falou de mim. Quando eu vi tudo escuro, o que eu falei? 9 horas da manhã? Boa noite. Aí eu falei, nossa! Tem gravado, eu vou postar. Não, o TK já falou isso no vídeo. Não, mas eu vou postar o vídeo. Posta que vai ser legal isso aí. E aí ele dá um vacilo desse com o chefe que tem. Não, ele olhou, não perdoa ninguém, né? Não, eu te olhou, depois a gente briga, mas na hora ele olhou e falou assim, pode ficar calmo aí, que do assunto você sabe, cara. Do assunto que você Mas isso é tranquilo, eu já troquei o nome da pessoa que me convidou, já meio de outra coisa. Eu também sou palestrante, sabe, na minha área, né? E eu sei como é encarar a gente, não é fácil não. É bem difícil. Aí lá em cima foi planejado a gente ficar, por dia, né, ficar 1h30, eram 3 dias. Aí eu acabei ficando 8 horas em cima lá, e assim, eu vi que foi bem legal, foi bem desafiador. Tinha muito mais coisa para poder falar, o Bruno me tirou do palco várias vezes, mas eu tinha muito mais assunto para poder falar. Mas, cara, foi bem legal, foi muito bom pra gente. O público gostou bastante. Era lojista praticamente, era tudo lojista, né? E assim, era realmente o assunto que eu vivo dentro da loja. Não, na área então, você é mestre nisso, né, cara? Então foi bem tranquilo. Foi bem legal. Hoje eu vejo os vídeos que eu tô postando mais cortes agora. Eu vi lá, tô vendo. O maior desafio é postar, Walter. Eu não sou o cara do Instagram, eu sou o cara dos bastidores. Mas eu preciso sair dos bastidores para mostrar um pouco. Pega a equipe da TK Digital e bota pra trabalhar já tô fazendo eles trabalharem. Eu contratei agora um social media. Tem que ser. Vai cuidar, porque realmente o nosso ramo
ele carece de informações. Tem muita gente boa que dá informação do nosso ramo. Carece de posicionamento, cara. Mas carece de informações um pouco mais corretas. O pessoal quer falar sobre qualquer coisa, de qualquer jeito, e eu acho que não e é às vezes assim. vende uma coisa que não é a verdade, né? É isso. E eu acho que esse feedback do que você tá levando para casa, por exemplo, quando eu comprei a minha 320, eu poderia ter comprado uma Avelar, poderia ter comprado um Range Rover, uma Land Rover, eu poderia ter comprado um carro na mesma faixa de preço dela, que não ia mudar muito no meu orçamento, não ia mudar muito. Mas por que eu comprei a 320? Primeiro, porque eu tenho uma paixão por BMW. Eu sou louco por BMW e Porsche. Sinceramente, para mim, é o sonho de consumo, né? Segundo, porque eu ouvia o TK falando todo santo dia. 320 é filé. Na hora que você abrir a boca para vender, você vende. Eu compro todas. Na hora que você quiser vender, pode trazer. Quem tiver 320... É isso. Aí eu disse, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou botar uma grana, que não é pouco dinheiro, para um cara que saiu da vida que eu tinha, né? Você não sabe um pouco da minha história, eu vou resumir em 2 minutos. Eu venho de uma família paupérrima. Minha mãe fugiu do meu pai na Paraíba para não morrer. Nós fomos morar numa casinha, num casebre de pau a pique, no interior do Ceará, na beira de um rio. A minha casa não tinha chão, era areia. Nós não tínhamos banheiro. Nós tínhamos um fogareiro e 2 redes rasgadas. Essa foi a vida que eu vivi na minha juventude, na minha infância, adolescência. Depois fui estudar e viver uma situação de pobreza extrema. Mas nunca me corrompi, nunca me envolvi com droga, nunca me envolvi com coisa errada, com crime, com nada. Quando eu casei com essa moça que está filmando aqui, que é a minha parceira da vida, nós não tínhamos nada. Nós éramos 2 lascados, na expressão bem cearense, né? Bem nordestina. E até hoje, às vezes eu tô vendo o vídeo, o TK fazendo as coisas com a esposa dele, e as pessoas questionam, né? Nós tivemos a honra de ir para Paris, viajar de executiva, de conhecer a Europa, e eu faço questão de dar tudo que eu posso do melhor para ela. Até a Macan eu fui ver para comprar para ela, porque ela acabou de tirar a carteira de motorista. Merece, não merece? Merece. Olha a cara dela. Merece ou não merece, Ademir? Fala aí. Merece, porque assim, é como a história do TK e a esposa. A gente não tinha nada, cara, construiu tudo junto. Então na hora que eu tenho, eu vou dividir com quem? Tem que ser com ela. Ela tem que ganhar o prêmio, porque se não fosse ela, eu tava lascado. Você imagina, eu acho que não com você é parecido, né? Não, é isso, a gente veio eu não tive a pobreza, mas eu vim de uma família humilde, todo mundo morava junto, todo mundo foi crescendo. O Thiago, também teve essa dificuldade dele. A gente, as nossas histórias batem muitas coisas, assim. É difícil, né? Fala a verdade. 2026, daqui pra frente, o que você tem aí de projeto? O projeto é sempre, eu sempre me vejo... Eu não consigo me ver sem a Tecar, eu não consigo me ver fora. Eu já conversei isso com o Thiago, já conversei isso com o Bruno, com a minha esposa também. Eu não me vejo nenhum projeto hoje e nos próximos 10 anos, porque eu já fiz projeto para os próximos 10 anos da Tecar. E a gente já está conquistando alguns, que é questão de palestra, mentoria, expandir um pouco mais a marca Tecar, tem a Tecar Digital agora com os contratos. Outras lojas. Será? Você pode ser. É que é difícil a gente. Porque assim, se a gente. Franquia é difícil. É difícil. A gente já não pensa em franquia porque. Franquia perde a identidade, né? Perde a identidade e às vezes tem se a gente abrir na Bahia, Fortaleza, Paraná, qualquer outro lugar, como é carro usado, é muito imprevisível. Às vezes o carro pode estar bom hoje, pode estar ruim amanhã, e como que a gente vai garantir? Aqui hoje, eu tenho esse controle, que nem eu fiz com você. Sim. Da onde você está, você comprou comigo, eu consigo resolver o seu problema. Mas eu não quero que outra loja, levando a marca da Tecar, não resolva o problema do cliente. Isso não entra na minha cabeça. Deixa eu só fazer uma observação. É muito impossível que a gente tenha franquias por conta disso. Porque será que vai honrar do mesmo jeito que que a gente honra a marca Tecar? É difícil. E uma observação, tá, gente? Pra ficar registrado no vídeo aí, que nem precisou acionar a Gestalt. Não precisou, foi a própria TK a gente resolveu que interviu na situação. E não era nada demais, era só uns pneus que tava lá com
Parece que era vencido, uma coisa Não, assim. Era uma bobagem. E assim, quando você me ligou, quando chegou até mim a situação, ó, de prontidão a gente já liga. Claro. Porque assim, de 18 anos, o que a gente tem mais orgulho, e eu há 15 anos aqui, é que nessa jornada a gente faz amigos. A gente não faz... É verdade. A gente não quer só fazer o cliente, eu já falei isso, eu não quero te vender uma vez pra nunca mais, É verdade. ou pra não, também, pelo menos nunca mais falar com você. Você pode comprar o carro em outro lugar, eu vou ficar triste, vou ficar bem chateado. Mas se você também não comprar, só da gente, a gente conversar trocando uma ideia, indicando alguma coisa, ou só pra conversar mesmo, papo furado, isso daí já pra gente é bem legal. E é isso que falta realmente tanto no nosso ramo, pessoas boas, querendo fazer coisas boas e querendo deixar um legado para frente, né? Porque o nosso legado para trás é muito bom, só que a gente quer continuar ele para frente que seja impecável. Esse é o desejo da marca Tecar, que a gente consiga realmente fazer mais amigos durante os próximos 50 anos, é isso. Quem está começando hoje no mercado de automóveis, seja vendedor, lojista, gerente, qual era o conselho que você daria para essa galera, para quem está assistindo o nosso vídeo, para quem está passando por uma dificuldade na vida que precisa recomeçar? O que você traria aí de uma dica de ouro que vale $1 milhão para esse pessoal? Eu coloquei no imprensado agora você. Nossa, esse daí é bem difícil. Vamos começar assim, para hoje vendedor. Eu quero ser um vendedor melhor. Cara, tem muito conteúdo na internet para você adquirir, para você aprender. Mas tem muito conteúdo. Se você não gosta, que nem eu falei, se você não gosta de conversar, se você não gosta de estudar, se você não gosta de ler, cara, vai ser mais difícil. Você pode ser um bom vendedor, mas você poderia ser um melhor vendedor se você fizesse um pouquinho a mais algumas coisas, né? Então, se você não fizer, vai ser um pouco mais difícil para você. Não estou falando que você não vai vender, às vezes você é um bom vendedor sem tudo isso. Mas se você consumir uns conteúdos corretos de vendas, hoje tem palestra, hoje tem tanta coisa para a gente conseguir, né, e gratuitamente na internet, você será um melhor vendedor. Isso daí é indiscutível. Porque na minha vida é realmente duas fases. A fase do Juan anterior, que eu não fazia isso, e depois a fase que eu comecei a consumir muito conteúdo, e foi aí onde assim, a mudança é gritante. A diferença virada de chave é grande. A virada de chave é muito grande. Então, hoje, os vendedores que a gente contrata aqui dentro da empresa, eu não contrato só quem é a pessoa que fala, eu sou vendedor de carro. Não, passa por uma entrevista, eu quero saber se a pessoa fala bem, se ela conversa bem, se ela consegue andar em qualquer assunto. Porque eu converso em qualquer assunto, com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Então, eu preciso saber se os vendedores vão conseguir fazer isso. Entendi. Então, quantos vendedores aqui eu já falei não, que a pessoa podia ser boa de vendas, mas não sabia conversar. Então, aí eu já entendo que ela não sabe conversar porque ela não estuda, porque ela não vai atrás de conteúdos novos, porque ela não consome algumas coisas, e ela fica muito no mundo dela. Tem que quebrar barreiras também, né, cara? Quebrar muitas barreiras. Quebrar barreiras, bater em portas, não ter vergonha do bom sentido da palavra, de estar disposto a aprender, Isso. de estar disposto, às vezes, a dar um passo atrás para poder dar 3, 4, 5 para frente. Exato. Eu aprendi isso na minha vida da forma mais difícil. Quando eu saí do emprego de carteira assinada, o meu último emprego, eu tinha tudo. Eu era um coordenador comercial, eu tinha meu escritório como o seu, eu viajava o Brasil inteiro, tinha plano de saúde pela empresa, tinha todos os benefícios que a empresa me dava. Mas eu não era feliz. Por quê? Porque eu estava fazendo uma coisa que, naquele momento, não enchia os meus olhos mais. Eu não era feliz, eu não tinha um desafio novo. Se você não for feliz no que você estiver fazendo, aí já é um grande indício para você sair fora. Exatamente. Sai fora do que você estiver fazendo, vai para outro lugar. Às vezes você tá não se permitindo a conquistar coisas maiores na sua vida. E aí eu tive que dar um passo atrás, que foi o que você fez também quando você foi no TK, e pela segunda vez, eu quero isso aqui. E foi ali onde eu estudei bastante. Comecei a consumir muito livro, como falar com as pessoas, eu comecei a estudar muito. A gente tem que destravar muita coisa, né, cara? Tem. E assim, a gente hoje, eu sei que a gente é referência no mercado para algumas coisas, mas o que a gente faz de curso, de treinamento de vendedor, treinamento de gestão, não está escrito palestra, a gente vai em palestra, imersão de 3 dias, a gente precisava?
Precisava. Claro. A gente precisa toda vez. Toda vida. Quem fala que não precisa, cara, Toda vida. Tá totalmente Não, errado. A primeira vez que eu vim aqui comprar o carro, eu já acompanhava vocês há um ano. Há um ano que eu vinha namorando com a TK e eu ficava lá sonhando. Eu disse, meu Deus, será que um dia eu... Do mesmo jeito com o Elon. O primeiro relógio que eu comprei com o Elon foi do mesmo jeito. Eu tava deitado na cama, ela do lado e eu disse assim, vou comprar um relógio com esse cara. Ela olhou de lado. Primeira vez que eu disse que eu vou comprar um carro, primeira vez que eu falei isso, há alguns anos atrás, eu tinha um Peugeot 207. Peugeot, me perdoe, mas vou ter que contar essa história. Eu tinha esse Peugeotzinho, o bicho vivia quebrando. Aí eu disse assim, numa roda de família, eu falei, se Deus quiser, eu vou comprar um SW4. Era o meu teto. Aí uma pessoa disse assim, ninguém aqui tem condição de comprar um SW4. Cara, aquilo entrou no meu coração como uma espada. Uma espada. Eu disse assim, rapaz, Deus vai me dar força, eu vou comprar. Não comprei SW4 não, comprei 3 caminhonetes, uma Ranger, uma Raptor, e depois da Raptor eu peguei a 320. Então Deus fez muito mais do que o que eu queria. Entendeu? O meu sonho era ir ali em Ushuaia esquiar com a minha esposa. Nós não fomos só em Ushuaia, a gente foi em Ushuaia, a gente foi em vários lugares na Europa, talvez no lugar mais top da Europa, que foi Paris. Hoje eu tenho um sonho, quero ir para os Estados Unidos, ainda não fui. Estou alimentando esse sonho. E o outro sonho que eu tenho é entrar numa 911. Não, entrar aí tá fácil. Não, entrar que eu digo... Tá de boa. Entrar minha. Entendi. Realiza agora. Até isso. falei isso pro Juninho ontem. Eu disse, Juninho, quando o TK ligou pra ti naquele dia, ó como eu acompanho vocês, eu sei da vida toda de vocês, tá? O TK ligou pro Juninho e botou o Juninho e o Júlio Balestrin ali, ó. No telefone, é isso. No telefone ali no foguete. O TK faz isso. Não, é isso aí. E você deve passar muito por isso. Aí botou os dois lá e eu deitado na cama assistindo aquilo e eu dizendo assim, onde é que eu tiro 9.250.000 agora pra me quebrar esse jogo aí? Vou entrar nessa confusão. Tem 2, eu vou entrar também. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu consigo? Mas não dava pra mim, não dava, nem dá ainda não, né? Ainda não. Aí eu disse pra ele, no dia que tu for vender esse carro, vai ter muita gente querendo comprar esse carro. Porque a mídia que foi feita em cima dele é igual a Porsche azul. Aquilo que eu tava falando lá embaixo pra vocês. Né? Vocês, cara, são gênios. Gente, eu acho que eu já explorei demais o Juan. Juan, cara, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deus te abençoe profundamente. Amém, você também. Tudo que eu Vocês disse também. aqui sai do meu coração e Deus sabe disso, tá? Eu me espelho em você, me espelho no Bruno, me espelho no TK, me espelho nessa equipe aqui. Vocês estão ajudando muita gente no Brasil e fora do Brasil. Se vocês não têm ainda a dimensão disso, eu tenho certeza que vocês estão mudando vidas e não é só com carro. Realmente a gente não tem essa dimensão Não. que você está falando, Não é mas só a gente com vai carro. continuar porque a gente quer... Não é com carro. Eu acho que isso aqui que eu estou te dizendo, você já deve ter ouvido de outras pessoas, mas não é carro que vocês estão mudando só a vida das pessoas. Vocês estão mudando a vida de sonhos, de pessoas que precisam mudar, de comportamento, de atitude, de tudo, cara. Vocês estão fazendo coisas que hoje no Brasil tem falta. A gente tem falta de bons exemplos. A gente tem muito mau exemplo no Brasil. Verdade. Quando você liga a internet, é só fulano foi preso por isso, foi rombo daquilo, desonestidade daqui, ali, acolá. E hoje não, vocês estão entregando bons exemplos para uma sociedade que precisa de bons exemplos, boas pessoas, Fico muito feliz, Walter. bons gerentes, bons profissionais, tá? E eu parabenizo vocês e encerro esse vídeo com isso. Você quer dizer alguma coisa pra galera? Mais uma vez, obrigado. Nada, cara, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Eu acho que é isso, não, Walter. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Nada, cara, pra mim é uma honra. Sua esposa também, obrigado. E vamos muito comprar feliz carro. quando vocês quiserem vir. TK, viu, galera? Fique à vontade para tomar café. Não precisa vir. Se quiser comprar carro, eu vou ficar mais feliz. Não, com Se certeza. não quiser também, só vem para tomar um café. Tô em São Paulo, tô passando aí. Toda Tô vida aqui que eu pra vier cá. em São Paulo, eu venho pra cá, porque eu amo essa loja, eu amo esse lugar, eu me sinto feliz aqui. Pessoal, se você, em algum lugar do Brasil, nem precisaria fazer isso, mas você tá em qualquer lugar do Brasil, você quer comprar um carro com uma loja de segurança, responsabilidade, preço justo, garantia comprovada. Quem tá falando aqui é um cliente da TK. Eles já estão querendo me vender outra ali. Vem pra TK, procura o Juan,
tá? Procura o pessoal da equipe da TK, que aqui o negócio é sério, o papo é sério. E a garantia aqui chama-se honestidade. Beleza? Valeu? Se inscreve no canal, compartilhe, como o nosso querido TK diz. Esquece. Esquece. Tá estourado. Tá estourado.